Bom dia, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Bem-vindos à caverna novamente. E o que aconteceu com o nosso amigo Bitcoin, senhores? O que aconteceu? Acertamos o alvo. Pimba! Que alvo era esse, senhores? Senhores lembram? No diário, né? O quanto a gente estava falando desse alvo. Quanto eu desenhei um candle aqui diário. Ele aconteceu? Bateu no alvo, né? Cheque. Tá lá. Bonitinho, feliz, yes. Mas é isso, senhores. Peguei o movimento da queda? Não, senhores. Da queda, não, senhores. Eu tenho algo para falar para os senhores aqui, que eu tô... eu tô 30 minutos pensando se eu falo ou não falo. Falei que ia falar e sabia que ia enrolar na hora de falar. Senhores, tá, ó. Eu tô com uma operação aberta. De compra, a gente vai ver isso. Mas calma. Primeira coisa que eu tenho que explicar muita coisa para vocês. Primeiro, eu trato aqui como alunos que... eu sigo muito meus alunos que têm 1 ou 2 meses de mercado, tá? Então, por isso eu tenho muita precaução nas coisas que eu falo, que eu não falo, que eu mando, que eu não mando. Vocês têm que entender isso, senhores, tá? E lógico, eu falo coisas mais avançadas, porque como eu quero deixar coisa para mim e eu já estou mais avançado, então eu faço coisas mais avançadas, né? E arriscadas, absurdamente arriscadas. Se ontem eu fiz uma coisa absurdamente arriscada, e a gente vai falar isso, tá? Eu já vou puxar direto aqui, lá na caverna, que eu botei até o up, vocês não devem estar entendendo nada. Mas o que aconteceu, senhores? Ontem, calma, hoje, né? Opa, agora gostei, teremos movimento. Cadê, ó? Aqui, ó. Opa, agora gostei, teremos movimento. Porque vocês viram que esse preço ontem desabou aqui? Isso aqui era que horas? Era 00:30, né? Enfim, aí depois eu botei aqui, ó. Olha isso, em M5, derreteu, teremos emoção. Eu já sabia que teríamos emoção, senhor. Ninguém não sabia, ninguém sabe nada. Mas quando você vê uma vela de 5 minutos derretendo dessa forma, você vê que tem emoção no mercado, certo? Aí o que eu coloquei aqui? Só mais uma foto, M30. Lógico, não falei mais nada, senhores. Não falei mais nada. Ó. Cadê? Ó? M30, e M15 quando fechou. Só botei esse bizu entre aspas. Não é bizu, senhores. Vocês vão entender lá no final. Calma, certo? Aí eu só botei agora para poder vir aqui para cima. Senhores. Tá, isso aqui é só um negocinho meu, tá? Não tem nada. Que eu salvo aqui coisinhas que eu fico botando aqui. Mais negócio de mensagens aí que vocês mandam, que eu adoro a mensagem de vocês e eu tenho que responder muitas, tá? Mas vamos lá, senhores. Que ideia que eu tive isso. Por isso que eu fiz questão de primeira coisa escrever isso aqui, ó. E não botei lá no grupo, tá? Não botei no Caverna, justamente porque isso aqui é mega arriscado. E aqui eu coloquei. Não façam isso em casa. Não façam, senhores. Quem é novato não pode pensar numa coisa dessa. Não pode. Quem é novato não pode, tá? Isso é fato. Isso aqui novatos vão perder dinheiro, mais perder dinheiro fazendo isso daqui do que ganhando. Porque foi super arriscado, tá? Mas sim, senhores, eu não estou naquela lógica, tá? Aqui, deixa eu só te botar as informações que eu tenho aqui então. A minha ideia era isso aqui, né? Era realmente um pullback, porque eu imaginei que já era nosso alvo. Eu já estou com alvos aqui em cima com a cabeça há muito tempo, vocês sabem disso, tá? Bom, enfim, vamos lá. Arriscado. Arriscadíssimo. Ó, exatamente. Arriscadíssimo. Mas o stop loss é curto, tecnicamente, né? Barato. Enfim. Aí eu botei aqui só depois isso aqui, ó. Isso aqui foi 00:40. Aí quando foi 1:35 da manhã, eu botei essa informação que chama 32.200 go to break even. Eu estava querendo dizer que eu deixei armado porque eu fui dormir. No 32.200, eu entraria em break even. 32.200. Decorem isso então, né? Tá aqui, senhores. Deixa eu deixar minha armação aqui, minha coisa, para a gente falar dela aqui. Mas, senhores, entendam isso. Entendam isso. Ué, cadê? Que ela só aparece no time frame menor. Caramba, como é que eu vou dizer? Eu tenho que explicar uma coisa primeiro. Enfim. Eu entrei na quebra do M15. Já deixei posicionado mesmo, sem dó. Deixei esse negócio entrar aqui. Certo? E o que eu fiz aqui, senhores? Isso aqui ficou barato. Tenta entender.
Barato que eu quero dizer, o stop loss, certo? 3, eu não gosto de falar de valores, mas vocês têm que entender, isso aqui para mim é barato, tá ok? 3,90, é 3,90, porque eu leio assim, tá? Isso aqui, na posição mínima, se eu abrir só uma posição, são 3,90 dólares para mim. Eu abri mais de uma, tá? Enfim, eu não quero ficar falando valores, mas eu quero que vocês entendam. Isso aqui, na minha alavancagem, certo? É curto. Então, por ordem que eu abri aqui, eu teria 3 dólares e 90 de custo. Então, o que eu fiz? Eu armei ela aqui no 31.500, certo? Já tinha feito a entrada nela. E falei o que ali? Qual foi aquela outra informação? No 32.200, eu botei para break even, 32.200. Cadê? 31, 32.100, 32, deixa eu botar um leve aqui para vocês entenderem. 32.200, 32... aqui em cima. 32.200. Eu já tinha armado isso aqui. Porque tenta entender. Isso aqui foi um fechamento de H4. Esse candle aqui embaixo. Calma, deixa eu melhorar a visão aqui para os senhores. Esse candle aqui, ó, fechou em H4. Certo? Por que eu botei aqui 32.200 para ele ir para break-even, que era esse valor mais ou menos? Porque eu pensei nessa possibilidade do preço realmente ter uma zona aqui, né? Do preço só ter vindo. Para quê? Para continuar um reteste, né? Que seria aqui mais ou menos pela casa dos 32.200 e continuar o movimento de queda. Tá? Sempre a gente tem que imaginar que existe a possibilidade. Ou que ele pudesse voltar na minha entrada, mais ou menos aqui. Enfim, eu não queria correr esse risco. Então, o que acontece? Como eu estava armado aqui para baixo, eu deixei ele programado. Aí vocês têm até que saber fazer isso aí para poder fazer uma operação dessa, entendeu? Tem lá na corretora, você consegue programar para ir para break-even automático, ele vai pegar o teu stop loss e vai zerar quando ele atingir um certo número. Tá entendendo como é tudo complicado isso? Aí vocês têm que entender, vocês têm que conhecer a corretora de vocês. Mas existe essa programação, certo? Você arma um valor e dá uma ordem, certo? Depois eu posso até ensinar isso, no C-Trader que eu faço isso, tá, senhores? Por isso que eu gosto, porque eu tenho vídeo de C-Trader aí ensinando no meu canal, tá? Mas enfim, eu botei uma ordem para quando ele chegar em 3,20, ó, em 32.200, ele ir para break-even, ok? O que era isso, então? Foi neste valor aqui, certo? Senhores, por que eu estou com isso na cabeça? Meu Deus do céu. Eu não estou falando há quantos dias para vocês. Eu estou nervoso, não sei nem como gravar um vídeo desse, falar a verdade. Nem tem muito orgulho disso aqui, não. Tá? Cagada, já vou falando para os senhores. Cagada. Cagada, já vou mostrar por que foi cagada, tá? Preste atenção. Olha o que aconteceu aqui com o preço. Essa paviosada a mais aqui, ela parou aqui no meu alvo? Parou, senhores. Antes ela não tinha chegado, tá? Mas entenda o seguinte, a sorte que eu dei dele não ter vindo aqui, me estopado, só feito isso aqui, um paviozinho, por mais que ele viesse nesse alvo, mas só feito isso aqui, ó, pimba, e continuado, era muito grande, grande. Então, isso aqui, de não ter pego o meu stop loss, cara, foi muita sorte, sorte, não tem que dizer, tá entendendo, senhores? É cagada. Então, eu não tive tanta estrutura aqui, eu não estava vendo estrutura. Eu simplesmente a minha entrada foi no rompimento deste M30. Entendeu? Fechou na mesma coisa que o M15 lá, só para vocês terem uma ideia, na mesma altura. Tá ok? Então, senhores, quando rompeu esse bichinho aqui, eu já tinha uma posição armada aqui, certo? Mas, senhores, vocês viram nos outros vídeos o quanto eu estava falando? Eu tenho que mostrar para vocês, espera aí. Aqui, senhores, no vídeo de ontem, né? Aliás, eu tô há 2 vídeos falando isso aqui. Eu não estou sempre desenhando
essa possibilidade aqui, né, do preço vir a esta zona mais alta, que eu tô com esse gap aqui, com esse buraco aqui, né? Então eu tô com essa vibe do preço ainda poder ter essa subida nele, certo? E lógico, e também estava com a vibe o tempo todo do preço ir lá para baixo, tá? E eu quero botar essa informação aqui para os senhores, ó, vale a pena. Eu falo assim, quer queira ou não. Olha só, senhores, vocês lembram que eu estou desenhando esse candle também aqui, diário, faz tempo, né? Falando da história dele poder subir. Cara, isso aqui vale a pena. Isso aqui vale a pena ver esse pedaço aqui. É porque eu quero deixar isso registrado para mim nesse vídeo, nessa sequência, que eu estou aprendendo junto com meus alunos novatos de Bitcoin, então ouça. Não, eu espero todo candle diário com algum pavio, né? A gente sabe aquela história. Me estranha quando ele não tem, eu fico naquela, na dúvida. Por isso eu gosto quando o preço, na verdade, está fazendo assim, ele fecha o dia, continua, faz um pavio e depois ele volta. Eu gosto quando o diário está deixando isso aqui. Lógico, eu não quero que ele encolhe e vire nada, né? Que aí a gente fica totalmente no susto, né? Tá entendendo? Então, legal. Acho legal ele tá vindo para esse lado dessa hora, porque ele vai decidir fechar em algum lugar. E aí, quando ele fechar, possivelmente o próximo movimento já seja um pavio, para depois uma próxima continuação para quê? Para ele vir olhar para o fundo, o topo, o pavio dele próprio, tá, senhores? É o primeiro alvo. Se ele vir para cá, ele vai olhar para esse pavio, e aí depois, quando ele volta para cá, ele olha o próprio pavio do diário anterior, né? O próximo pavio, próximo candle, entendeu? Então você começa a ter limite, zona, de que, caso ele quebre o fundo, opa, você liga um alerta. Por quê? A possibilidade de ele procurar o quê? A próxima zona, né? E a mesma coisa, se ele romper o fundo, aqui era topo, né? Vocês entenderam? Se ele romper para cá, mesma coisa. Qual que é o objetivo? Ele olhar as próximas zonas, né? Que tiverem. A lógica é essa. Senhores, olha o que eu acabei de falar aqui. Foi interessante que, caso ele rompesse o topo, né? Ainda falo errado, lógico, né? Do pavio, qual que é a lógica? Ele andar para cima, né? E olhar próximos levels, né? Próximos pavios. E eu falei a mesma coisa. Caso ele rompesse o fundo, né? Ele vai fazer o quê? Olhar para baixo, procurar próximos levels, certo? Então, senhores, quando isso aqui acontece... Bom, primeira coisa, tá? Só para deixar claro, né? Vocês viram que tem essa possibilidade de pegar essa venda. Arriscada? Eu não sei o que foi mais arriscado, a compra que eu fiz ou ter pego isso aqui. Isso aqui você tem que olhar em time frame menor, né? Dar uma olhadinha lá como é que foi a estrutura no rompimento do diário. Qual que era o rompimento do diário? Ó, inclusive foi exatamente onde isso aqui eu não sabia não, onde eu deixei meu level aqui. Mas enfim, nesse level branco, em H1, ele deu alguma estrutura para vocês pensarem em pegar aqui? Foi muito rápido, senhores, né? A gente já sabe que foi o rompimento desse fundo aqui, vamos pensar assim, dessa mínima aqui, certo? Mas foi muito rápido isso aqui, não deu estrutura. Quando a gente olhou lá em M15, cara, chegou a dar um baita de um gap aqui, ó, vral. Olha que interessante, tá vendo? Então, nesse rompimento aqui, é muito difícil você pegar isso aqui. Você vai deixar uma ordem parada daqui? Você tá entendendo? Sem ter uma noção? Se você fosse deixar uma ordem aqui, qual que era o play? Você deixava uma ordem. Mas aí tem o stop loss, onde é que tinha que ser? Olha o tamanho. E aí olha o alvo que você tinha aqui embaixo. Porque você não tinha tecnicamente isso aqui preparado. Ou você vai ficar toda... Tá entendendo? Que não dá tempo dele estar subindo aqui. E ele, de repente, fez assim, ó, tuf! Você só pegaria isso se você tivesse uma ordem parada, aqui, né? Voltando os levels lá, que é abaixo do nosso pavio diário, que seria essa zona aqui, né? Só que qual é o problema, senhores? Neste momento aqui, que você está imaginando, ele está subindo aqui ainda, você só teria fechado oficialmente essa zona daqui de cima para colocar um stop loss, né? Porque aqui não daria tempo, na hora que ele já bateu aqui, ele já armou tua ordem. E aí? Se você tivesse pré-programado para ela, você não tinha esse topo aqui ainda formado, né? Você só tinha esse. Então, é muito caro isso aqui para pegar só isso aqui para chegar no alvo aqui. Tá entendendo? Este valor de stop loss não vale a pena para entrar nessa operação. Por mais que a gente sabia que podia romper a mínima lá do diário e vir para o próximo alvo, level, né? E ok, ele foi, certo? Só que então, senhores, qual é a diferença dessa loucura de possivelmente ter pego essa venda aqui, que, cara, praticamente impossível, da loucura que eu fiz de quebra? Justamente, eu já tinha o quê? Alvos, eu tinha lógicas, eu tinha, como é que eu vou dizer? Eu tinha calculado o meu stop loss, tá entendendo? Eu já tinha o valor dele, já tinha segurança, eu já estava, principalmente, senhores, eu estava com esta lógica do preço vir mais aqui para cima. Que seja para cair depois. Mas como eu estou com essa ideia,
na minha cabeça, eu estava empolgado ontem, não tem muita explicação, gente. Como é que eu vou dizer? Foi cagada, tá? Eu estava na vibe, tinha fechado os 500 coisas, eu vi isso aqui acontecer rápido desse jeito, e aí eu falei, cara, enfim, eu já vi isso acontecer, tá? E, senhores, eu quero botar uma coisa bem interessante agora para vocês. Bem interessante. Eu não estou falando o tempo todo dessa história do preço vir para cá, para essa zona mais alta desde que ele saiu, para ainda uma possível, né, fazer algum movimento, alguma coisa assim. Tenta entender da onde vem isso aqui, tá? Olha o que aconteceu aqui no GBP JPY. Eu quero falar para vocês, senhores, estrutura, como coisas e estruturas acontecem, que eu já vi acontecer, que, enfim. Tenta entender essa lógica aqui, quer ver, ó? Olha o preço, olha uma correlação de estrutura. A gente não estava lá esperando o preço vir para essa zona aqui embaixo? Vamos pensar que foi agora, aonde ele bateu. Que zona seria essa? Vamos tentar captar aqui, ó. Deixa eu vir para GBP JPY. No diário, é como se ele tivesse vindo para essa mesma zona aqui, ó. Entendam isso. Certo? Que em H4, a gente vê como ela. Vamos pensar nessa mesma zona aqui, ó, de H4. Só entende isso. E no Bitcoin, nessa zona, a gente também tem um vácuo aqui, certo? Então, por isso que eu espero alguma possibilidade nesta zona de vir antes. Olha o GBP JPY, essa mesma estrutura. Em H1 para vocês entenderem. Estrutura, qualquer level, estrutura funciona, senhores. Eu não falei da história de um vácuo, de um preço, o preço atingir embaixo e ainda ele voltar, né, para preencher esse vácuo, essa zona que eu falo para vocês, sem reteste, isso aqui me liga um opa e tal, já vi muito isso acontecer. Olha exatamente o que GBP JPY, né, DJ, fez, cara. Ele tinha a mesma zona lá embaixo, tinha o vácuo, e o preço fez o quê? Veio para cá, né, e depois fez o quê? Foi lá no vácuo, para depois o quê? Continuar caindo. Vocês estão entendendo da onde ficou as coisas na cabeça? Isso aqui chama-se tempo de tela, senhores. Tempo de tela. Entender zonas. Quando o preço rasga, às vezes, alguma coisa sem vir retestando, que eu falo para os senhores que é o movimento que eu gosto, ele tem essa possibilidade ainda, né? Então, é o seguinte, senhores, o que a gente vai ficar na cabeça aqui ainda? Baseado em coisas que eu já vi, que eu, sabe, cara, é acreditar, senhores. A gente tem essa história do vácuo, né? Tem a história do fundo. Então, o preço ainda pode fazer isso. Então, vamos voltar lá para o nosso GBP, ó, para o nosso Bitcoin, beleza? É a mesma coisa, senhores. A gente tem um vácuo. Uma zona sem reteste, entenda, vamos falar nome fofinho, não, vamos falar a verdade. Zona sem reteste, o preço saiu daqui, dessa zona, e só veio, né? E veio para onde? Para aquela zona que a gente está esperando. Enfim, vocês viram lá, né? Vai ser essa zona aqui em H1. No H4 a gente acha que vê um pouco melhor. Bom, vocês viram lá no diário qual é a zona que a gente já tem esperando alvo, né? Meu alvo é isso, né? Então, senhores, baseado com essa possibilidade dele poder vir para esse vácuo aqui em cima ainda, que eu tô tempão esperando isso, cara, aí eu fiz essa entrada aqui, quer queira ou não. Entenderam? Da onde está o meu chute, eu não tenho orgulho. Não teve estrutura. Teve a estrutura maior, que foi aquela história dele lá para cima. Enfim, senhores, não façam isso. Não façam essa entrada. Isso aqui não é legal, senhores. Isso aqui eu falei para os senhores, isso aqui, ó, sorte. Vou escrever aqui, ó, cagada. Não tenho dúvida disso, senhores. Mas, enfim, eu fiz. Eu tinha um porquê, uma lógica, um achado de longa data falando sobre isso, tá ok? E enfim. Bom, meu alvo, eu já fechei uma operação aqui,
Não sei se eu vou ficar segurando. Enfim, eu não quero nem falar sobre ela. Não gosto, não tenho tesão de falar sobre entrada assim. Não tenho tesão, sinceramente. Estou deixando um relato aqui, porque eu vou deixar todas as minhas entradas, tudo que eu fizer, tá? E só, senhores, né? Muito gain, né? Só ganha, 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 né? Não, eu tive um loss. Cadê? Que eu botei pra galera aqui. Aqui, ó. Não, foi antes disso. Coça. A gente estava aqui falando, né? Estudando aqui. Ai, cadê que demora? Bom, senhores, eu tive uma perda aqui. Cadê? Deixa eu procurar. Já volto. Aqui, senhores. Ontem isso aqui, tá? Aí o Diego me perguntou aqui se você sempre usa um stop loss de até 10 pips. Exatamente. 10 no GBP JPY, tá, senhores? Às vezes 11, certo? Mas 99,9 é máximo de 10 pips. Aí eu coloquei aqui, ó, logo em seguida, isso aqui já era 10,42. Falei, ó, tô a 1 milímetro para tomar um stop loss. Deixa eu botar aqui para os senhores verem agora, então. Aqui, ó. Ainda não tinha tomado, mas estava muito para tomar esse, tá? Só para vocês entenderem aqui qual que foi minha lógica da entrada, tá? Eu tinha um level aqui, certo? Eu tive a quebra, o reteste e a continuação, tá? Só que entendam o meu erro aqui. Esse aqui foi meu cara, meu bonde. Inclusive, ele fechou abaixo desse outro carinha aqui, beleza? Meu alvo seria aqui, certo? Só que eu não esperei rompimento da mínima dele. Eu entrei logo que ele fechou, eu apertei. Meu stop loss. 9 pips que ia dar aqui, que deram 9 pips. Né? Entendeu, senhores? Mas aqui, eu já vi acontecer isso. Assim que fechar, estratégias, tá ok? Esse candle fechou. Assim que ele fechou abaixo desse, estava no momento de volume, né? Nova York, 10h40 aberto, né? Sem aberto. Eu acreditei que esse volume poderia já trazer para cá. Enfim, não deu. Eu entro muito assim também, entro. Às vezes espero rompimento, às vezes não. Mas muitas vezes o bonde já fechando para mim, eu já entro. Beleza? E aí, o que aconteceu? Pimba. Tomei stop loss, negativo. Agora foram 9,1 pips, a menos que 10. Encerrado o dia, certo? Aqui, ó, a entrada dela, eu explicando lá, beleza. Senhores, sim, senhores, eu estou muito pouco loss. Mas sabe por quê, senhores? Porque eu opero muito pouco, quer queira ou não. Aqui, no GBP, eu opero altamente alavancado, tá? Aqui é minha profissão. Mas olha só, de todas essas entradas aqui, cadê? Tem mais uma aqui. Enfim, mas essa que eu já botei para vocês. As últimas minhas entradas foi gain, 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 e essa aqui, o loss. Só para vocês entenderem, tá? Mas eu tomo sim, senhores. Mês passado eu tomei um também. Eu tenho nos meus vídeos aí. Tecnicamente meu segundo loss. Mas eu opero pouco, senhores. Eu aperto pouco o botão. Eu espero muitas melhores horas. Não é que eu não perca, mas sim, tem. Vocês já sabem de 2 loss meus aí, certo? Não existe quem não perde. Não existe quem não perde. Não existe. Quem perde pouco é porque opera pouco. Quem perde muito, opera muito. Tenta entender isso. Por isso que eu falo que pouco, pessoal, qualidade. Isso aí só o futuro vai dar para vocês. No começo eu sei que é normal fazer muita operação, mas não façam, senhores. Tenta fazer de uma no máximo, 2, de 1 a 2. Eu vou trazer um vídeo só sobre entradas, de maneiras que pode entrar, que eu entro, que eu uso, mas enfim, tá ok? Então, senhores, eu ainda estou com a vibe aqui, só para finalizar isso. A análise, você já sabe, né, gente? É a mesma coisa dos outros vídeos. Tem que continuar porque é tudo igual. Aqui é só atualizações e eu quero deixar relatos para mim do que está acontecendo que eu estou fazendo. Principalmente as cagadas. Eu tenho que tirar isso aqui porque realmente eu não tenho coragem, não, senhores. Não tenho coragem disso aqui. Eu não tenho orgulho, para falar a verdade. Compras. Entendam, senhor, por favor, entendam. Não é assim que se opera.
fazer uma coisa dessa é uma ou outra perdida na vida. Perdida, senhores, perdida, tenta entender. Eu não faço isso. Fazia anos que eu não fazia isso. Mas que é o quê? Exato, é você esperar um momento. Operar totalmente contra a tendência. Gente, deixa eu tomar um ar aqui para ver se eu vou continuar esse vídeo ou não. Senhores, quem entrou nesse vídeo pela primeira vez, tem uma playlist minha que eu falo todas as entradas que eu fiz. Entendam, por favor, pelo amor de Deus, não me julguem errado. Isso aqui é uma cagada. Esta operação que eu fiz hoje, ela é realmente um cassino do jeito que eu fiz, tá? Ela só é estruturada em eu conhecer gerenciamento de risco, stop loss, saber programar break-even para poder, sabe, ficar tranquilo, já ter meu plano montado, já ter movimento maior. Cara, não vem de hoje, vocês têm que ver os outros vídeos para entender tudo isso que eu estou falando, dessa possibilidade de vir aqui há dias que eu estou com isso na cabeça, sabe? Então, cara, eu dei uma aposta. Pronto, eu fiz uma aposta. Essa operação eu não tive estrutura realmente aqui de confirmação nem de nada. Então eu fiz uma aposta. Entendam isso. Apenas bem estruturada, com saber stop loss possibilidades, que tomei muita sorte também. Tá entendendo, senhores? Conseguimos, né, ter maturidade para entender isso. Então, não façam. Vocês não vão ver mais, espero, eu não fazer mais entradas dessa. É muito raro, senhores. É sério. Eu tô... Nossa, sei lá, cara, um ano sem fazer uma entrada dessa, de entrar numa possível... Eu entrei uma lá atrás, vocês sabem que eu entrei, só que eu tinha estrutura aqui, eu esperei a estrutura aqui dentro, e essa aqui não. Tá ok? Entenda a diferença. E essa não deu estrutura. Eu olhei depois como é que eu poderia ter pego, foi a mesma coisa. Foi uma sorte divina isso aqui, porque ele veio mesmo para ir lá e voltou. Enfim, beleza? Eu não estava nem acordado, 6 horas da manhã, porque eu fui dormir tarde, tá? Então, acordei feliz, apenas isso. Entendam isso. Ok? Então agora, senhores, o que a gente tem realmente estrutura aqui falando? Vamos lá, então. Peraí. Só para encerrar isso. Diego e Erlan, meus queridos. Eu vou falar o nome dos senhores dois que estão no meu grupo da caverna, né? Se eu pegar alguém fazendo uma operação dessa, eu juro que eu tiro do grupo, tá? Eu tô sendo bem sincero mesmo, cara. Entendam isso. Isso aqui não é para novatos, isso aqui é altamente arriscado. Tá ok? Beleza? Então tá, eu vou agora só para análise e não vou mais falar dessa entrada não, mas eu não consigo. Não consigo porque não tenho orgulho, não devo falar, ainda mais para o público-alvo que eu tenho. Enfim, vamos para análise. Então, a lógica de movimento ainda é essa história. Eu ainda espero uma reação a alguma coisa aqui para uma possível queda. Até onde ele vai cair, ninguém sabe, né, senhores? Tudo pode acontecer, fiquem sempre espertos. Mas é aquilo, é coisas que eu já vi na vida, movimentos que eu espero, zonas que eu quero. Tento explicar muito a cada vídeo, que fica longo por isso. Mas para o público novato. Enfim, é como eu dou aula, isso aqui é aula. O que a gente tem de estrutura aqui, já olhando no próprio H1, já que a gente está aqui? Sim, né? A gente veio fortemente naquela estrutura de respeitando o topo e rompendo os fundos, né? Só que, depois a gente estuda isso aqui, possibilidades, em um outro vídeo, tá? De como poderia ter pego isso aqui, enfim. Tá ok? E agora ele quebrou essa estrutura, né? Ele já tem um topo oficial mais alto que esse. Até este momento aqui ainda não tinha, tá? Quer queira ou não, o último topo era esse, o qual ele realmente brigou aqui, ó. Vocês podem ver que houve alta briga. Então, agora, na estrutura de H1 apenas, sim, a gente já tem uma quebra de estrutura de baixa, certo? Ele vinha fazendo estrutura de baixa, e aqui foi o momento da quebra da estrutura de baixa para a estrutura de alta, certo? Ele já fez um topinho aqui, mas é de se esperar ainda até, senhores, só para já ficar atento aqui em movimentos, tá? Novamente, a gente tem uma zona que não foi retestada. Então, tem possibilidade de, em algum momento, ele
seja quando for na vida, tá, senhores? Inclusive, vou até fazer o seguinte agora. Vou pegar este level aqui, vou colocar aqui nesta zona, certo? E vou botar ele o famoso roxo. Zona sem reteste. Então, qualquer momento, qualquer dia, qualquer tempo na vida, do mesmo jeito que eu estou esperando essa ideia aqui, por aqui ter uma zona sem reteste, em tese, é a mesma lógica. Não sei se ele vai vir agora, se ele vai vir amanhã, se ele ainda sobe mais para depois vir aqui, para depois ainda subir. Olha que eu tenho vídeo falando assim de dias que aconteceu semanas depois desse movimento. Então, por isso que a gente tem que saber todos os movimentos, que tá ligado em tudo que pode acontecer. Tá ok? Então, senhores cowboys, vocês já vão pensar aqui agora, né? Agora todo mundo vai, porque eu já estou com uma compra, não sei o que é, que todo mundo vai comprar só por isso. Todo mundo que me segue, né? Eu espero que vocês não façam isso, tentem entender. Eu já estou neste movimento, porque eu estou desde aqui de baixo, certo? Então, esta pernada já está acontecendo. Você já sabe o que tem que esperar, né, senhores? Reteste, estrutura, para ter, né? A gente tem que comprar o quê? Fundo, né? A gente tem que procurar novos fundos para comprar. A gente não compra topo, senhores, pelo amor de Deus, vão ficar muito atentos nisso. Tá ok? Aqui eu dei sorte. Enfim, caguei aqui, caguei. Beleza? Então, senhores, a gente vai precisar de um novo fundo. Em H1, vamos dar uma olhada todo no mercado aqui, todos os outros time frames, com calma, porque vai ser demorado. Esse vídeo vai ser grande, para quem quiser entender a possibilidade que a gente está numa mega possível inversão. Não inversão de movimento grande, tá, senhores? Para intraday aqui. Eu ainda vejo aquela história para queda, tá? Vamos lá, então. H4. Exatamente, quebramos o topo de H4. Esse topinho que foi formado aqui. Ué, meu imã. Esse vídeo vai ficar com 1 hora, senhores, sem dó. E eu não vou ficar preocupado com o tempo, não, porque é 1 hora de informação pura, eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui para fazer só análisezinha, para ficar jogando coisa para YouTube, não. Então, eu estou analisando agora, junto com vocês, vendo aqui, ó, onde ele está reagindo, o que meus olhos estão vendo aqui, a linha, o que ela está fazendo, ó, reagindo aqui, reagindo aqui, reagindo aqui. Quem lembra dessa história aqui? Onde que é essa zona? Como é que chama essa zona, senhores? Chora neném. Tá de novo nela. Certo? Olhando aqui. Pois é. Se a gente quisesse pensar numa compra olhando nessa estrutura, a gente teria que imaginar algo assim, ó. Só que vai totalmente de encontro com aquela outra estrutura que eu estou pensando que seria algo assim. Tá entendendo o tamanho da coisa dúbia agora? Eu estou no play do amarelo. Pelo menos para ele vir até essa zona, certo? Eu estou no play desse amarelo. Meu alvo para essa compra aqui que eu fiz é por aqui. Como eu estou com mais aberto, eu não sei se eu encerro aqui tudo e deixo só um corredorzinho runner para ver se vai embora. Eu estou começando a operar um pouquinho mais aqui também. Enfim, não vou falar de valores. Então, senhores, estou pensando junto aqui porque meu objetivo é deixar meu pensamento. Esse topo me chama muito a atenção, né? Inclusive, é um dos alvos que eu tenho aqui. Mais seguro para pensar numa real compra, a estrutura de baixa ainda é muito forte. Essa estrutura maior. Por isso que eu ainda penso um topo dessa estrutura maior para isso. Tá entendendo? Porque eu ainda estou muito mais ainda na vibe de venda. Que aí um alvo final, ou mais para baixo, no diário a gente já sabe que acertou, né? Eu não consigo pensar em compra mais, senhores. Sabe, até aqui já começa a ficar... Porque como o meu alvo é toda essa região aqui para essa possível queda, cara, mal vai dar tempo aqui já vai ser muito topo deste movimento, tá entendendo, senhores? Tá, o que seria interessante olhar aqui para uma possível
compra mais estruturada, aí sim, tá, vi uma coisa aqui. É caso ele não venha para essa área aqui ainda e já comece aqui a querer vir fazer um novo fundo. Engraçado, enfim. Por essa região. É exato, ninguém sabe se vai ser aqui, se vai ser aqui. O mais ideal, para falar assim, ó, interessante, ele já retestou essa zona, e aí sim, né, seria este movimento. Ele já começou essa zona, aí sim seria uma coisa bacana. Aí, caso até ele faça isso, enfim, né? Se ele não pegar, que eu já estou em break-even aqui, meu break-even, esse break-even eu já não saio de jeito nenhum dele. Seria possível. Eu até pensaria, caso ele comece a fazer essa estrutura, vamos dizer, lá para o futuro, tá? E ainda faça uma segunda, eu pensaria na segunda pernada, sim. Porque daí eu teria chão, pelo menos até aqui. Entenderam a lógica da coisa? Só que como ele já está essa reação forte aqui, essas velonas aqui, ele já está com mais... Não está tanta... Não sei, senhor, não dá para dizer tanta pinta, né? Mas a gente está vendo que está forte. Quando a gente puxa para o diário, como é que a gente está vendo? Já, ó, Diarão já foi lá, fez o trabalho dele. E já está vindo o quê? Possivelmente para romper topo. Qual topo? Do candle anterior. Não sei se hoje, né, senhores? Ninguém sabe. Mas quando ele começa a vir, não tem a história? Quando ele saiu daqui, ele procurou o próximo level. Então, se ele entrou aqui, ele vai olhar para quê? Tenta entender isso. Para esse topo. Entendam essas jogadas de ver alvos só fáceis assim, entendeu? A primeira lógica de alvo. Por isso que eu falo, dá para você tradar sem level, cara. Dá para você tradar mais ou menos assim, olhando a estrutura. Porque te dá nortes. Aqui é perigosíssimo, tá, senhores? Meu Deus do céu, que vídeo perigoso é esse? Chato. Então, aonde que a gente tem? Já tem um level por aqui? Já, né? Esse amarelo aqui. Eu vou mudar a cor de vermelho, só para localizar ele certinho, para a gente não se perder lá dentro. Devia botar verde, na verdade, né? Deixa vermelho mesmo. Ó, tá vendo? Eu acabei de falar de uma quebra maior desse topo aqui em algum momento aí. Só que, exato, eu ia falar o que aqui agora? Sim, é interessante então, porque eu falei verde, tá? Entenda essa lógica. Eu falei verde pela possibilidade, né, de fazer um play de compra aqui. Só que, exato, toda essa região para mim já é a região perigosa para uma possível queda. Então, eu não tenho confiança de falar isso, entendeu? Porque seria já um muito topo, cara. Um movimentão legal, bacana aqui, senhores, bacana para o futuro, bacana. Deixa ele vir, caso ele volte, se ele respeitar isso aqui, mas isso aqui é longo, tá, senhores? Ou não, mas pelo menos dias para isso aqui acontecer, sei lá. E aí vai que ele vai mesmo, tá entendendo? Para buscar, enfim, próximos levels lá, né? A gente sabe que é longo prazo, enfim. Esse movimento seria legal. Ele já matava o meu aqui, né? O que a gente gostaria agora? Eu quero que ele venha aqui o mais rápido possível, óbvio, né? Tô com operação, mas é só querismo, tá entendendo? Mas tem a possibilidade? Tem. Então eu vejo esses movimentos. Esse topo está muito play para mim, senhores. Porque a gente viu que no diário ele acaba sendo o quê? Exato. Próximo level, sim, essa zona. Próximo level, isso aqui. Próximo level, são esses levels aí mesmo, senhores. Esses levels mesmo. Para baixo tem muito chão ainda para a gente ajustar. A gente tem esse aqui, o pavio, enfim. Deixa eu ver aqui em H4, porque vai que esse negócio desembesta aqui, que nem um louco. Pode acontecer? Óbvio, senhores. Ele daqui de onde ele já está, ele já pode simplesmente vral, né? Sabemos disso, sabemos disso. O dia nem fechou ainda. Aqui para cima, o dia vai estar positivo,
positivo, né? Ele já está positivo, aliás, mas ele já vai ter rompido a própria máxima do próprio pavio diário, nesse level verde aqui, né? Ah, o que eu tenho de informação aqui? Tô pensando, vou deixar meus pensamentos longos mesmo. Pensamentos valem mais do que muito blá, 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 de nego vendendo curso, mostrando carro, dinheiro, só falando de carro, dinheiro e pouca informação. Meus cursos de graça, isso aqui, ó. Quem quiser. Mas deixa eu parar mesmo aqui, porque eu buguei. Ah, a obra voltou, senhores. Vamos ter barulho aqui, certo? Então é o seguinte, senhores. Já temos uma quebra, inclusive de H4, de estrutura, certo? Claramente estamos em um movimento momentâneo de alta. Ninguém sabe até onde ele vai durar ou não, certo? Os alvos a gente já entendeu. Estrutura, né? Se eu fosse já claramente, friamente, sem pensar nessa possibilidade para compra, eu gostaria de estrutura, né? Ou alguma coisa, enfim, para continuar pensando em compra. Volto a dizer, zona para reteste já está falado sobre isso aqui. Quando eu puxo para o diário, a gente já viu também a mesma coisa, né? Aqui para cima. Vamos pensar friamente numa compra aqui então. Tá, vamos esquecer, clarear a mente aqui e só falar sobre estrutura para compra. Fingir que eu não estou naquela vibe daquela queda, tá? Só para simular para os senhores essa possibilidade. Caso esse diário aqui feche positivo, a gente vai ver como, que legal, né? Uma rejeição a esse level, bacana. Então, se ele fechar positivo e o próximo dia, né, começar a romper máximas, né, caso esse aqui já não rompa a máxima do diário anterior, a gente já começa a imaginar o quê? Alvos, próximos alvos, aqui para cima. Certo? A lógica para uma compra é essa. Só que no diário, quando você vê uma coisa mais safe, né, você tem que entender que você tem os topos, topos e topos. Então, na estrutura macro do diário, você realmente só vai ter, assim, uma estrutura maior acima deste topo aqui, dos 34.400 da vida aqui. 34.200, sei lá. Certo? Porém, a gente entende que pode haver este movimento, daqui até aqui. Porém, é arriscado. Para eu falar, o Bitcoin está em uma estrutura de alta e já pensar em possíveis levels lá para cima, né, os famosos 40 da vida lá, ele vai ter que começar a realmente quebrar essa estrutura aqui, este cara, certo? Então, não posso anunciar e falar Bitcoin está em uma estrutura de alta maior. Não, ele está em um movimento momentâneo de alta. Entende a diferença estrutural da coisa? Né? Ainda estamos o quê? Estrutura de baixa. Topo, 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 fundo, fundo e fundo mais baixo. Essa ainda é a tendência, não é macro, né, senhores? É macro neste momento diário aqui, que está vindo forte. Então, é meia loucura. Eu estou totalmente contra a tendência nessa compra. Totalmente. Não dá para a gente pensar ainda em compra, quer queira ou não. Né? Reagindo aqui, ó, inclusive. Ó. Consegue ver isso? Então, o que eu tenho que falar, sendo mais honesto? Cara, muito mais queda. Isso aqui é só um momento da história, entendeu? Ele nem quebrou ainda, ó, nem o próprio diário, topos e fundos foram quebrados. Pelo contrário, só fundos. E se ele não quebrar esse topo aqui, a lógica dele é continuar. E possivelmente forte ainda. Tá ok? Só para deixar bem claro. Muito forte estruturalmente falando. E quando a gente puxa o zoom também, ó, estrutura total de queda, tá, senhores? Eu estou altamente contra a tendência. Inclusive já pensando automaticamente fechar mais posições ali. Enfim. Aí é comigo. Tá ok? No H4 a gente já viu as possibilidades. Então só vou puxar os levels aqui para vocês verem o que acontece. Novamente, ó, bate para a estrutura acima do 34.700, para poder falar uma coisa mais safe mesmo, tá ok? Isso não mudou nada. Tenta entender isso, tá? Então, realmente mais safe aqui, acima dos seus 34.500 da vida, 34.700. 35, né, senhores? Para pensar realmente, né?
Isso aqui devia estar de verde, na verdade. Eu vejo de cabeça para baixo, né? Eu doido demais. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui em H4 e eu vou encerrar o vídeo. Já falei todos os movimentos aqui, certeza. Lembrando disso aqui, papá. Não vou pensar em fechar ainda não, porque tá estrutural ainda em H4, né? H1. Não é hora de cowboyzar não, senhores, por favor. Delicada a situação. Já estou na cagada aqui, só por isso. Bom, senhores, entenderam? Aí realmente acho que eu já falei tudo. Já ficou gigante o vídeo, mais com informação. Depois eu vou rever ele, o que faltar eu posso trazer um próximo vídeo aí quando tiver próximo movimento. Beleza? Forte abraço, então, pessoal, mais uma vez. Pelo amor de Deus, realmente é muito chato ficar repetindo isso. Mas eu sei o quanto isso aqui eu considero muito mais cagada do que uma operação legal. Beleza? Vamos ter maturidade para entender isso aí realmente. Tá ok? Forte abraço, então. Cavernão feliz lá com os 500 inscritos, isso aí. E eu vou tentar responder todo mundo. Eu tô com muita notícia, muita mensagem sem responder lá. Forte abraço, galera. Cavernão foi. E qualquer coisa, dá like aí que gostou, dislike que não gostou. Aquela velha história do YouTube, né? A gente gosta. Forte abraço, eu fui.